Cheguei! Yeah! Vocês estavam com saudade de mim, gente? Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. Nossa, acho que faz um mês que eu não apareço aqui no YouTube. Tá bom, gente, pode brigar comigo, podem ficar bravos. Mas é assim, né? A gente some, depois a gente tem que fazer o quê? Uma aqui fala e testa e fala, o que quer que seja, pra gente conversar aqui, pra eu fazer meus desabafos. Porque, gente, no momento eu não tenho terapeuta. Então vocês têm que ser minha terapeuta, entendeu? Vamos conversar aqui um pouquinho, bora trocar umas ideias. Enquanto isso eu vou testando produtinhos, tá? Eu recebi esse produtinho, eu ganhei da minha amiga Jéssica Make. Ela recebeu 3 desse Easy Blur. Esse Easy Blur, gente, ele é o lançamento da Huda Beauty. Acho que um dos últimos que ela já falou que ela vai lançar, parece que uma paleta. E ela mandou 3 cores pra Jé, só que a Jé é mais clara que eu, então ela falou pra pegar a mais escura. Porém, gente, a mais escura que eu peguei ainda é clara pra mim. Olha isso aqui. Só que o que eu vou fazer? Eu não vou testar? Eu andei tomando bastante sol no verão, tá? Deixa eu ver que cor que é essa pra eu falar pra vocês. Essa aqui é a Shortbread 200B. Eu andei tomando bastante sol no verão, então eu estou bem bronzeada. E aí, a gente aplica isso aqui como, gente? Com um pincel, com os dedos mesmo, igual eu tô fazendo. Considerando que ele é só um blur, falei, tudo a gente adapta aqui, né? Então vamos usar ele clarinho mesmo pra gente, só pra gente testar, pra ver qual que é a real desse produto aqui. E no que eu já estou testando, eu vou falando com vocês. Então, óbvio, que agora parece que ele tá até menos claro, né? Ainda tá claro, mas parece que ele tá menos claro do que ele tava quando eu experimentei ele a primeira vez, né? Mas confiem que no final tudo dá certo, gente. Porque, pra ser sincera, eu acho que a minha cor é essa aqui mesmo, tá? É que eu estou bronzeada. E tem base, digamos assim, que se adapta mais fácil. E tem base que não. Bora ver essa aqui. Essa aqui, em tese, é pra... O nome dela já fala o que ela é, né, gente? Pra dar um blur. Ela não tem uma cobertura alta, uma cobertura leve, viu, gente? Leve, mas quase média. Ela chegou até a cobrir uma manchinha de melasma que eu tava aqui, ó. Tem uma coberturazinha assim, é uma base de cobertura leve pra média, gente. Não vem chamar de blur não, que é X. E espalha bem, ó. Ela cobre a vermelhidão em volta do nariz. Eu teria que diminuir a luz, né? Ó, essa aqui é a luz real pra vocês, sem nada. Então eu tenho uma vermelhidão aqui, um pouquinho, não chega a ser rosácea, mas a bochecha rosadinha aqui em volta do nariz. Ela cobre isso e eu tava com uma pequena, ela tá diminuindo, que eu tô tratando, mas uma pequena manchinha de melasma aqui e ela cobriu também. E por enquanto tá parecendo pele, mas assim, sabe, aquela coisa mais hidratante. Vamos ver se ela vai secar. Deixa eu dar uma prendidinha aqui nesse cabelo, gente, só um minutinho. Eu vou prender pelo menos a parte da frente pra não ter que ficar mexendo esse cabelo aqui, porque eu sei que dá agonia. Eu não quero prender o cabelo todo pra não ficar gravando vídeo igual doida e aparecer bonita, digamos assim, só no final. Mas também não quero deixar solto porque incomoda. Esses meus últimos 3 meses, eu não sumi faz 3 meses, tá? Só vou resumir aqui os últimos 3 meses pra vocês. Esses últimos 3 meses, eu fui pro Brasil. Fiquei 1 mês no Brasil. No Brasil eu consegui manter meu compromisso com vocês tranquilo, porque vocês lembram da correria. Eu lembro que eu fiquei um pouco sem... Acho que eu passei muito produto, gente. Eu fiquei um pouco sem postar antes, né, de viajar, só que aí lá no Brasil eu postei tudo que eu tinha gravado. Aí beleza. Quando eu voltei do Brasil, eu não voltei sozinha, porque a minha irmã veio comigo, certo? A minha irmã tava meio depressiva no Brasil, quem me acompanhou nas redes sociais viu que a minha irmã é surda. Ela nunca viajou, ela nunca fez nada, ela tava depressiva, o marido dela com câncer, né? Que agora atualmente é ex-marido, não sei se eu comentei isso aqui com vocês aqui ou só lá no Instagram, mas ele tava com câncer de próstata, mas câncer assim, em estágio terminal. Agora eu fiquei um pouco na dúvida, porque existe diferença, né? Eu descobri isso depois da Isabel Veloso. Vocês acompanharam essa fofoca, gente? Que existe diferença entre câncer terminal e câncer que não tem cura, cuidados paliativos, essas coisas. O meu cunhado, gente, ele tá em estado paliativo, cuidados paliativos, né?
Eu falo cunhado, mas ele é ex-cunhado. Então ele estava em estado paliativo e só que assim, a diferença entre o câncer dele e o câncer da Isabel Veloso, pra quem não acompanha a fofoca, pesquisem, que é uma fofoca bem babado. Coisas que pra mim aparecem assim no TikTok, nossa, fiquei parecendo fantasma, né? Mas mais no vídeo, viu, gente? Porque pessoalmente aqui, a única diferença que eu tô vendo é que eu tô mais amarela aqui no pescoço do que aqui. Eu não quero ficar passando base no pescoço, gente. Eu prefiro ajeitar de outro jeito isso aqui, tá? Mas eu acho, a gente já tá no outono aqui. No outono eu já vou conseguir acertar esse tom. No inverno eu já vou conseguir acertar esse tom aqui, tá, gente? Então meu cunhado, não vou ficar falando muito do câncer do meu cunhado, gente, porque pra resumir, ele já se separou da minha irmã, entendeu? Ele deixou a minha irmã pra ficar com outra, ele tá com a outra nesse momento, entendeu? A minha irmã, quando a gente comprou a viagem dela, parece que foi mais uma premonição do que outra coisa, porque a gente nem sabia que isso tava acontecendo, entendeu? Eu tava me certificando aqui de que eu não tinha nenhum bronzer novo pra usar. Realmente eu não tenho. Então bora de Kiko aqui mesmo, gente, que vai ficar mais fácil. E aí, enquanto eu tava lá no Brasil, que inclusive a gente foi no Brasil só pra ver ele, né? Que acompanhou aí a saga, viu? Eu fui lá pro Brasil, a gente foi, eu, o Ney, até o Ney foi, gente. Só pra ver ele. E ele foi embora enquanto a gente tava lá. Inclusive eu me senti até um pouco culpada, gente, porque a minha irmã, eu acho que a minha irmã sabia, só que ela tinha medo de falar pra gente, eu não sei qual que é a dela. Ela falou pra mim, no dia que ela falou pra mim, eu já mandei mensagem pra mulher falando que ela podia levar ele com ela, né? A gente não sabe o que essa mulher quer com ele, a gente desconfiou que ele tá com os dias contados, né, gente? Tipo assim, ele tá vivo ainda, tá bem, tá lá fazendo o tratamento dele, mas ele não vai viver muito, porque a diferença dele pra Isabel Veloso, que é o que eu tava falando pra vocês, é que o câncer da Isabel Veloso, eu não sei se era uma metástase ou não, mas os nódulos dela eram pequenos. E os exames do meu cunhado, até os últimos, assim, que a gente teve acesso, o câncer dele só aumentava, tava no corpo inteiro. Começou na próstata, mas ele foi pros ossos, né? E até a última vez que a gente viu, tava indo pro pulmão já, entendeu? Então ele não é uma pessoa que vai durar muito tempo. Vamos falar a verdade, gente. Se você acabasse de conhecer uma pessoa, não sei quanto tempo fazia que eles tinham um caso, mas se você tivesse com uma pessoa, sabendo que ela tá meio que com o tempo de vida contado, pra que você vai querer casar com essa pessoa? Óbvio que na hora da raiva, eu e minhas irmãs, pelo menos, a gente pensou o pior, tipo, ela quer a pensão dele. Porque uma pessoa quando morre deixa uma pensão, certo? A minha irmã foi 28 anos, se eu não me engano, casada com ele. 28 anos. Só que se ele casar com essa mulher, não sei se já casou ou não, porque ele já se divorciou da minha irmã, tá? O divórcio já saiu. Ele obrigou minha irmã a assinar o papel de divórcio, a gente sabe disso, porque eu consegui acessar todos os documentos da minha irmã enquanto ela tava aqui, porque minha irmã não falava nada pra gente. Porque ela é surda, né, gente? Ela vivia no mundinho dela. Eu não sei se ela tem a mesma coisa que eu, gente, que eu vou entrar já no meu assunto já. Eu sou uma pessoa que eu sempre tive muito medo da minha família. Eu fui muito judiada, sim, quando eu era criança. É um assunto que eu evito falar pra vocês, conversar com vocês sobre isso, porque eu não quero ficar envolvendo nomes, né, gente, de outras pessoas e tal. Então eu sou o mais superficial possível em relação a isso. Mas quando eu tive uma infância muito difícil, gente. Assim, só pra dar um resumo pra vocês, pra eu hoje morar nos Estados Unidos, assim, falar, por que você não volta pro Brasil? Você ama a sua família? Amo. Eu amo, gente, porque eu perdoo as coisas muito fácil. Eu sou uma pessoa evangélica, cristã, e o Senhor me ensinou assim, que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Então, eu deixo o passado pra trás, entendeu? E perdoo 1000 vezes quem eu tiver que perdoar. No caso da família, a família vai ser até eu morrer, né? Então a gente deixa muita coisa passar, né? No caso de terceiros, de pessoas que são amigos e tal, a gente perdoa, mas a gente não é obrigada a conviver, né? E não é obrigada a cair no mesmo erro. Mas família, gente, a única que eu tenho vai ser minha família até o fim. Mas se hoje eu tô aqui nos Estados Unidos, é simplesmente porque eu preferi estar em qualquer lugar do mundo, desde que não fosse perto da minha família. Hoje, eu e a minha família, a gente se dá bem de longe. Porque de perto, gente, tipo assim, quando eu passo muito tempo lá no Brasil, eu já começo a ficar angustiada, querendo voltar pra casa. Porque no começo, eu tô, ai, que saudade, não sei o que, presente, não sei o que. Aí começa a passar os dias, aí você começa a ver aquela rotina que você deixou anos atrás, que você fala, meu Deus, que alívio.
Hoje eu tenho um pouco de paz. É assim, é ruim ficar sozinha aqui onde eu vivo, gente, é bem ruim. Mas, por outro lado, eu tenho uma paz na minha casa, gente. Assim, que essa paz que eu tenho aqui, que se eu quiser sentar aqui e gravar um vídeo, eu gravo. Se eu quiser lavar a louça, eu lavo. Se eu não quiser lavar, eu não lavo. Se eu quiser deixar minha louça na pia 3 dias, eu deixo. Se eu quiser ficar sentada só assistindo um filme, eu fico, entendeu? E que se dane o resto do mundo, sabe? Essa paz eu nunca na minha vida eu tive. Só quando eu me mudei pra cá que eu passei a ter essa paz, entendeu? E mesmo assim, ainda com responsabilidade de filho, essas coisas, sabe? Que eu dou graças a Deus que eu e minha filha, eu não preciso transferir essa responsabilidade pra ninguém. Porque se tem uma coisa que eu não sei se é só a minha família, mas muita gente que eu conheço faz isso. Gosta de fazer, jogar na cara qualquer coisa que tiver chance de jogar. Entendeu? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, sei o que, Deus me livre. Minha filha foi eu que criei, graças a Deus. Não digo isso pela minha mãe, porque eu acho que minha mãe faria isso com amor, sabe? Mas, por exemplo, a mãe cuidou da sua mãe cuidou da sua filha, não foi você. Vocês estão entendendo esse tipo de coisa? Coisas que eu não precisava ouvir. A minha família é muito difícil mesmo, gente. E eu nem era pra eu estar falando isso aí pra vocês, sabe? Nem era pra eu estar falando isso, até porque eu amo a minha família, como eu falei pra vocês, como eu não quero citar nomes e tal, não quero ficar expondo as pessoas, então é o tipo de coisa que eu acabo escondendo. Eu tô usando o meu Naked, tá, gente, da Urban Decay, porque eu também tô sem corretivo novo. Acho que o que eu mais tenho aqui pra testar, que eu não usei, são blushes. Nossa, o que eu mais tenho aqui é blush, gente. Blush, iluminador, algumas máscaras, batom, tem muito aqui também. Eu ia testar essa esponjinha da Elf, eu acabei esquecendo de testar, mas ela é grande pra eu testar no... Ela parece meio durinha, gente. Vou espalhar meu corretivo com ela, vai. Ela é uma boa esponjinha, mas ela é mais durinha que a da Mari Saad, gente. Menos porosa também. Eu acho que eu ainda prefiro a da Mari Saad, tá? Então eu não ia expor a minha família. Eu só tô falando isso aqui pra vocês, primeiro porque minha família não assiste meus stories. Eu jamais... não assiste não, assiste os meus stories, né? Assiste. Elas têm dificuldade de assistir o YouTube, porque eu, como minha família inteira é evangélica, e geralmente a maior parte dos meus vídeos aqui do YouTube são de maquiagem, então ninguém tem paciência da minha família de assistir os meus vídeos, nem pra me dar engajamento, nem pra isso. Então eu me sinto mais à vontade de falar assim sobre a minha vida particular, assim, coisas muito íntimas aqui no YouTube ao invés de falar lá, porque aqui ninguém vai assistir, tanto que eu já falei outras coisas que eu falei que eu tenho certeza que se eu tivesse assistido já teriam falado pra mim, mas acho que eles não assistem não, ou se assistem não falaram, né? Enfim, então como eu tive essa interação familiar muito grande, isso aí não é só eu que falo não, gente, qualquer pessoa de fora, tá? Porque se vocês perguntarem pra minhas irmãs, assim, pra quem tá de perto, acho que a única que admite que eu sofri pra caramba na minha infância, que eu fui a mais perseguida e tal, não só na minha infância, gente, até depois de adulta eu apanhava, vixe, é muita coisa que vocês nem sonham, nem imaginam da minha vida. Eu fui de casa, lá de casa, eu fui a mais judiada. Eu fui a mais judiada, gente, até depois de grande, assim. Pra vocês terem uma ideia, assim, eu não vou falar nem de coisas físicas, vou falar de coisas psicológicas. Uma das últimas coisas que mais me magoou lá em casa é que quando eu me formei na faculdade, eu não fiz festa de formatura, não. Mas eu fiz a colação de grau, né? Ninguém foi na minha colação de grau, gente. Ninguém. Foi uma amiga minha, a Elis, que eu amo ela até hoje. E foi um ex-namorado que eu tinha lá na época, tadinho, que inclusive eu descobri essa semana que ele tá com câncer. Descobri no dia do furacão, com um tumor na cabeça. Foi só eles. Da minha família não tem ninguém. Tanto que eu tenho esse álbum meu de formatura no Brasil, de colação de grau. E vocês podem ver que não tem ninguém na minha família. O que você fez, Sandra? Nada. Gente, eu não fiz nada. Eu sempre achei a minha vida inteira, não tem nada a ver com o fato de eu estar sumida, tá, gente? Aqui eu tô numa Aqui Fala, que entrou nesse assunto, então já tô conversando com vocês sobre isso. Eu sempre achei a minha vida inteira que eu tinha feito, que eu era a mais errada, que eu comentei isso com vocês no último Aqui Fala, que eu chorei pra caramba, e agora? É tanto blush, gente, é blush líquido da Colourpop, é blush cremoso em formato de coração da Colourpop, é blush stick da Pixie Beauty, é muito blush que eu tenho aqui pra testar, muito. Acabei de achar um bronzer, né, que eu até gravei um vídeo pro Instagram usando ele, mas eu não gravei aqui, mas agora já foi. É blush da Huda Beauty, entre outros. Eu vou usar hoje esse daqui da Huda, gente,
Vou deixar o da Pix e o da Colourpop pra depois, porque esse blush aqui a Jéssica me deu desde que eu tava no Brasil e até hoje eu não usei esse blush aqui. Deixei aqui na caixinha e nunca usei. Então eu vou colocar 3 gotinhas aqui. Os 2 eu ganhei da Gel. Deixa eu ver qual que é esse, porque tem várias cores, aí eu já vou falar pra vocês. Essa aqui é a Black Cherry Blush Filter. Ele era cheirosinho, eu me lembro. É mesmo, gente. Tem um cheirinho gostoso de framboesa. Cadê aquele meu pincel pequenininho pra usar ele? Tá aqui. Esses blushes assim, gente, eu gosto de espalhar com um pincel pequenininho. Em tese aqui é aquele de contorno, né? Mas eu gosto de espalhar com ele porque se você vier com o grande, você já espalha na cara inteira. E eu quero concentrar ele mais aqui, entendeu? Nossa, que lindo. Ele é bem vermelhinho. Mas, gente, é o estilo Colourpop. A única diferença é que ele é bem cheiroso. Ele tem cheiro de bala mesmo, gente. Eu vou deixar ele concentrado aqui, ó, bastante. Pra não espalhar na cara inteira, porque é o que eu não quero. Na hora que eu for aplicar o pó, isso aqui vai sumir, tá? O ruim do Maqui Fala é que a gente vai falar da maquiagem e depois esquece do que a gente tava falando. Ah, lembrei. Eu tava falando que eu sempre achei que eu fazia tudo errado, que eu era a pior filha, que isso e aquilo. Mas hoje, já adulta e depois de ter a minha filha, vou ter que passar mais um pouquinho desse lado pra igualar os dois, porque esse aqui ficou mais chinelado do que esse. Hoje que eu tenho a minha filha, que eu sou casada, que eu tenho a minha vida, eu vejo que não, gente. Qualquer coisa que eu tenha feito no meu passado, na minha infância e tal, das duas uma. O que foi mais grave foi por falta de cuidado mesmo. Foi por falta de cuidado, de orientação, porque eu era muito inocente, gente. Eu era muito inocente. Nossa, eu acho que eu só fui ficar adulta de verdade quando eu vim pra cá. E olha que eu vim pra cá depois dos 30, hein, gente. Eu sempre fui muito inocente, então as coisas mais graves eu atribuo a isso e as coisas mais leves eu atribuo a um adolescente normal, uma adolescente, uma criança normal. Então eu acho que nada disso justifica tudo que eu passei. Mas eu não tô aqui pra, tipo, ficar me falando de mim, eu só queria que vocês soubessem, falando assim, tipo, essas coisas de mim, falando, ai, como a Sandra é coitada, ai, por tudo que ela passou. Sim, eu tenho traumas, muitos traumas que eu nunca tratei, inclusive que o Ney vive falando pra mim que, você precisa fazer terapia pra você se livrar disso daí, porque isso daí faz mal pra você mesmo, que não sei o que, não sei o que lá. Sim, preciso, nunca fiz, mas eu tento me curar através de Deus. Vamos nesse iluminador aqui mesmo. Eu vou pegar com o dedo, gente, pra ele não sujar aqui, tá? Que ele é branquinho. É o da Pix, eu não lembro se eu já usei aqui com vocês o iluminador bastão deles. Mas eu vou aplicar com os dedos mesmo. Então, o Ney vive falando que eu tenho que me curar disso porque, gente, olha, sério, não pense que eu estou falando bobagem. Apenas acreditem em mim. Foi pesado. Foi muito, muito pesado mesmo. Mas por que eu entrei nesse assunto, que nem era o foco do vídeo? Porque, gente, apesar da minha irmã mais velha, a Elaine, ter sido a que menos sofreu, eu digo que ela foi a que menos sofreu, porque, primeiro, ela era surda, então ela não escutava grito, ela era a que menos apanhava, ela era a que menos era cobrada, é o que eu falo pra minha mãe, né? Minha mãe falou, porque ela mora lá na casa dela, lá embaixo, minha mãe arrumou a casa dela lá enquanto ela tava aqui. Aí minha mãe fala assim, porque a casa dela não tava limpa direito, não sei o que. Eu falei, mãe, vamos combinar? Quem que ensinou a Elaine a limpar a casa? A Elaine sempre foi a mais privilegiada. Eu lembro que quando eu era pequena até adolescente isso, até a gente ir embora pra Manaus, a gente foi pra Manaus adolescente. Mas quando eu era pequena, até uns 12 anos de idade, 13... a casa era dividida, gente, nós somos 4 mulheres. Então a casa era dividida, a limpeza da casa, entre nós 3. A Elaine sempre ficava de fora. A Elaine sempre foi a café com leite lá de casa, porque ela era surda, entendeu? Quando eu era criança eu não entendia isso, mas hoje eu entendo. Então eu nunca ganhei brinquedo novo, nunca ganhei roupa nova pra chegar em mim, sempre passava pelas minhas 3 irmãs até chegar em mim. Só que por que eu me saía prejudicada? Porque um quarto era dividido pra 4 meninas, certo? Geralmente beliche, 2 beliches. O guarda-roupa tinha que ser dividido em 4 partes, só que não. Ele era dividido em 3, as 2 no meio dividiam uma parte, a Elaine ficava com a outra parte inteira. E onde ficavam as suas coisas, Sandra? Dentro de uma gaveta do quarto da sua mãe. Por quê? Porque eu era a caçula. E até uns 12 anos foi assim, nunca tive um guarda-roupa, nunca tive uma coisa que era só minha e sempre ficava com os restos das minhas irmãs, sempre foi assim. E sempre escutei palavras muito pesadas também a meu respeito, que obviamente ia se estendendo para as minhas outras irmãs.
Então a Elaine sempre foi a café com leite e tal, e ela sempre ganhava as roupas novas. Eu não digo só de pai e mãe não, porque meu pai e minha mãe nunca foram de dar nada assim pra gente. Quem dava mais era minha avó, as pessoas de fora. A gente também não tinha dinheiro, tá, gente? A gente era bem pobre. Mas a minha irmã era sempre a mais privilegiada. Falei, e foi que eu falei pra minha mãe, falei, mãe, como que vocês vão cobrar da minha irmã uma coisa que ninguém nunca ensinou pra ela? Tem que ensinar. E até hoje, embora minha irmã já tenha 47, acho que ela tem 47 anos, até hoje ela é assim. Se ninguém ensinar, ela nunca vai saber. Ela é surda, ela vive num mundo diferente, ela não tem amigos, ninguém da família interage com ela. Eu já reparei isso, coisas que eu reparei só depois que ela veio passar 2 meses aqui comigo, tá, gente? Eu reparei que se ela tá num ambiente de festa, um ambiente de encontro tal, ela é a única que fica isolada, porque ninguém sabe conversar com ela, não conversa com ninguém e tal. Então tem coisas que faz sentido ela não contar, porque toda vez que a gente tinha algum problema, a reação nunca era, não, calma, vamos resolver, o que a gente pode fazer. Sempre era assim, ó, com o dedinho apontado, porque você é isso, porque você é aquilo, você... Eu tô sem falar com as minhas irmãs, pra vocês terem uma ideia. Porque eu tô sem falar com as minhas irmãs, porque a minha irmã conheceu uma pessoa, né, depois que ela separou do marido dela, ela conheceu uma pessoa e ela tá de conversinha com essa pessoa e tal, e ela quis levar essa pessoa lá na casa da minha mãe, só que ninguém aceita, ninguém, nem meu pai, nem minha mãe, nem minhas irmãs, nem ninguém. Só que ao invés de irem lá e conversar com ela, que era o que eu tentava fazer enquanto ela tava aqui, não, porque ela mente, porque ela é isso, porque ela é aquilo, porque não sei o que, você fala, gente, conversa. Tudo que eu perguntava pra minha irmã, ela me respondia. Tudo. A minha irmã não mentiu pra mim em nada. Ela me dava o celular dela pra eu mexer, ela me dava as coisas dela pra eu mexer. Tipo assim, só que eu mesma não me sinto à vontade de contar alguma coisa pra minhas irmãs. Eu mesma. Talvez elas, do jeito que foram criadas, todo mundo lá em casa sempre se virou, gente. Minhas irmãs são tudo funcionária pública, tudo nós duas do meio. A mais velha que é a café com leite, eu me virei, eu vim embora, na verdade, né? Deus me livre. A Elaine foi a única que realmente teve um privilégio a mais dos meus pais, inclusive de morar na casa deles e tal. E assim, eu entendo que todo mundo ali tem trauma, porque meu pai sustentou o marido da minha irmã durante quase 30 anos, sustentou. Ele nunca pagou uma água, uma luz, um aluguel, nada disso, morou com a minha irmã lá durante 30 anos, a gente entende isso. E o que elas têm medo é da minha irmã fazer a mesma coisa, tipo, dela conhecer outra pessoa e levá-la pra casa da minha mãe e continuar na mesma saga. Até porque, segundo as minhas irmãs, meu cunhado é bem grato, porque até hoje a minha irmã ajuda ele com coisa dos exames, de remédio que nós processamos, que nós pagamos, né, pra processar o SUS, pra conseguir o remédio pra ele, que custava 12 mil reais, e ele conseguiu esse remédio, graças a Deus. Então ela ainda tem contato com ele, porque ela ainda ajudou ele nessa parte, assim, sabe? Mas ela acha que ele é ingrato, porque ele joga na nossa cara como se fosse nossa obrigação e tal. Então elas não querem passar por isso. Só que não custa sentar e conversar com a minha irmã. Aí quando elas vieram falar pra mim isso, meio que, porque sua irmã tá fazendo isso, isso e aquilo, eu falei, gente, qual de vocês sentaram pra conversar com ela? Elas ficaram com raiva de mim. Elas acham que não é obrigação delas. Eu falei assim, é obrigação sim, minha mãe e meu pai tão velho, quem tem que resolver as coisas da nossa irmã mais velha, essa é a gente. Ela ficou 2 meses aqui comigo, você acha então porque se ela ficou 2 meses aí com você, então ó, toda a responsabilidade é nossa. Gente, é um away de família. Entendeu? Que inclusive eu tô nessa briga com minhas irmãs até hoje. Enquanto a minha irmã passou esses 2 meses aqui, eu tentei não deixar vocês sem conteúdo. Minha bateria aqui acabou, gente. Eu meio que me perdi na conversa. Mas acho que eu tava falando pra vocês que eu tava meio que brigada com minhas irmãs, né? A nossa briga é assim, gente. A gente fica 2, 3 dias sem se falar, depois volta a falar. Mas é sempre essa confusão, né? Bom, enquanto a minha irmã tava aqui, eu cuidei dela, eu conversei com ela. O marido dela largou ela, abandonou ela, tá com outra já, morando na casa de outra. E mesmo assim, ele tá ainda sendo... Tô abrindo esse aqui da Ruby Rose, gente, aquele da linha Glass, né? É um pó solto. GPF01. Nem sei se é a minha cor. Eu comprei esse lá no Brasil e acredita, tô abrindo agora pra usar. Vou testar ele agora. Vou pegar até esse aqui, que é um pincel novo, que eu não usei ainda, pra selar aqui o corretivo. Então, a gente volta a se falar. Só que eu acho que tem que cuidar dela sim. Eu acho que tem que conversar com ela. E se ela quer conhecer alguém, gente, tá cedo ainda? Eu também acho que tá cedo. Só que como que a gente vai explicar isso pra ela? A minha irmã é surda, ela não tem amigos, ela é sozinha. Foi isso que ela reclamou pra minha mãe. A minha mãe ainda deixou o rapaz ir lá fazer um almoço. Ela, na verdade, ela fala que é amigo, né? Ela nem fala que ela tá conhecendo e tal, coisa do tipo. A única coisa que ela falou pra minha mãe é que ela é sozinha, que ela não tem ninguém e que ela é uma amiga. Ela deixou escondida do meu pai, o cari lá ainda. Não tô achando nem a esponjinha aqui pra espalhar esse pó, gente.
E minha mãe foi a única que acabou deixando, assim, meio que escondido do meu pai, sabe? Mas ele foi lá uma tarde, lá, fez um almoço lá pra ela e tudo certo. Se ela vai namorar com ele, gente, a gente não sabe. Mas a minha irmã, apesar de surda, ela tem 47 anos. E aí ela vai fazer o quê? Se ela não tem condições de ter uma casa, se ela não tem condições de ter ela ainda tá desempregada, né? Ela não tem condições de ter a vida dela mesmo, né? Minhas irmãs falam que ela que tem que ir lá morar com ele, que seja, entendeu? Ela nem falou isso, nem namorando com o rapaz ela tá, mas já chega nesse nível, assim, sabe? Ah, não quero outro Vanderlei aqui. Eu sei, eu entendo, só que a gente tem que olhar o lado da minha irmã também, né? Enfim, vive dando essas brigas aí, blá. Resumindo, gente, eu deixei de postar vídeo aqui pra vocês depois que eu voltei de Nova York, porque a última coisa que eu fiz com a minha irmã aqui, antes dela ir embora, foi ir pra Nova York com ela. Com ela aqui, eu tenho a minha consciência tranquila, que eu fiz o que eu pude por ela, o que eu pude. Sim, a passagem a gente rachou, foi um presente da família, eu, minhas irmãs, até o meu sobrinho, que é o filho dela, a gente dividiu a passagem dela. Só que os custos da minha irmã aqui foi comigo, eu não tô falando só de dinheiro, eu tô falando de companheirismo, tô falando de levar ela pra passear, tô falando de estar com ela, de fazer ela se sentir uma pessoa normal. Porque querendo ou não, gente, uma pessoa com necessidades especiais, cada um tem a sua, né? Mas a da minha irmã é muito difícil, ela não ouve, ela não interage, entendeu? Ela é diferente, gente, é diferente, não é a mesma coisa. Nossa, que fininho esse pó, hein, gente, eu gostei muito dele, hein? Tô pintando meu cabelo, minha roupa, tudo, mas eu gostei muito dele, bem fininho. É diferente, então eu fiz o que eu pude. Depois que ela foi embora, de longe é mais difícil, eu faço o que eu posso, mas mesmo assim, tipo, você não tá aqui pra resolver, então não joga essa responsabilidade pra gente. Não tô. Mas eu sou uma pessoa, gente, que inclusive, eu não sei se isso é um defeito ou qualidade. Eu tava comentando isso com as meninas lá no grupo hoje. Eu falei, gente, eu tô 4 semanas sem postar collab aqui, sem participar da collab. Eu vou colocar essa collab em dia. Inclusive, não só collab, gente, eu tenho vídeo gravado não só pro Instagram, quanto pro YouTube, que eu também não postei. Então, depois que a minha irmã foi embora, que isso eu cheguei a comentar com vocês lá no Instagram, eu vou usar esse negócio aqui que eu recebi da Pix. Eu recebi uma caixinha da Pix, eu mostrei lá no Instagram, tá? Que é essa daqui, cheia de produtinhos de 25 anos. Um eu já usei, que é isso que tá na minha boca. Vocês estão vendo que minha boca tá mais rosadinha? Foi isso aqui que eu passei, é da Hello Kitty. É tipo, eu achei que fosse um balme, mas ele tem mais sensação de gloss mesmo do que de balme. Mas tem que passar pouquinho, tá? Aí eu tirei esse aqui daqui também, que na verdade ele não é uma bruma, ele é um hidratante, né, com ácido hialurônico e tal, que é tipo aquele da Colourpop, que eu gosto muito de usar, amo. Tem umas coisinhas aqui repetidas aqui dentro dessa caixinha, mas eu já mostrei lá no Instagram. Hoje eu vou usar só esse aqui, eu vou usar no lugar da bruma, mas ele não é uma bruma, tá, gente? É um skincare. Ó, tá vendo como chegou até a amenizar bastante aqui o blush depois do pó? Pois é, no olho eu vou fazer alguma coisa simples também. Então eu não sei se é um defeito meu, que eu tenho mania de ficar pegando o problema dos outros pra mim. Eu não podia largar de mão. Gente, eu moro aqui, eu tenho sim a minha paz, mas eu nunca, tipo assim, tô abrindo aqui uma paleta da Laura Geller, que eu nunca nem cheguei a abrir. Acho que eu abri pelo outro lado, será? Acho que eu mostrei ela pra vocês sim, porque esse aqui veio dentro da caixa da Pix, da Ipsy, né? Vou fazer uma coisinha simples aqui no olho. Eu não sei se isso é um defeito, uma qualidade, ficar pegando o problema dos outros. Eu sempre fico... Parece que eu vou atrás dos problemas, assim, fico querendo resolver como se eles fossem meus. E não é, entendeu? Sim, a minha irmã é minha responsabilidade, só que ela não é só minha responsabilidade. Os meus pais são minha responsabilidade, mas eles não são só minha responsabilidade. Muita coisa que, tipo, nem é real a minha responsabilidade. Mesmo assim, eu fico me metendo nesses problemas dos outros aí, que não tem nada a ver comigo. E aí, em suma, eu fico doente, gente. Eu fico doente. Quem me acompanhou lá nas redes sociais viu que a intenção era a seguinte: eu tinha vídeo pra postar, mas depois que a minha irmã foi embora, como eu não tinha ficado sozinha desde que eu fui pro Brasil, cadê, gente? Eu tinha ganhado o pincel que tava aqui, tá aqui, que eu não usei em outras maquiagens que eu vou usar agora, que os meus estão tudo sujos lá, eu preciso limpar. Larousse, ó, tem uns pincelzinhos aqui que eu vou pegar pra usar. Que a minha intenção de quando eu voltei de Nova York, que eu falei assim, agora eu vou tirar, tipo... Era pra
pra ser só uns 3 dias, tá, gente? Uns 3 dias de descanso. Porque desde que eu fui pro Brasil no final de junho, que eu não ficava sozinha, que eu não tinha o meu descanso, que eu não tinha essa paz que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Então a intenção no começo era essa, beleza. Só que aí, se eu não me engano, não sei se foi nessa mesma semana, eu acho que foi nessa mesma semana, entendeu? Nessa mesma semana foi quando veio o furacão aqui pra Flórida, que eu não falei nada aqui no... Essa paleta esfarela, ó. Caiu até aqui embaixo. Não sei se foi na mesma semana ou se foi na semana seguinte. Eu acho que foi na mesma semana, que foi acontecendo tipo uma coisa atrás da outra. Veio o furacão, né? Então quando vem o furacão aqui pra Flórida, gente, mesmo que não vá afetar assim... Eu não vou falar diretamente, diretamente, porque indiretamente eu digo destruir casa, embora a gente corra esse risco, né? A gente nunca sabe qual é o poder de um furacão aqui, a gente nunca sabe. Então, a gente corra os riscos físicos e tal, tem muitas outras consequências que pode acontecer com furacão. No meu caso, aqui na minha casa, os riscos maiores eram de alagamentos e também o tornado, porque tornado é diferente de furacão, tá, gente? O furacão, ele é um negócio gigante, tanto que o furacão era do tamanho do estado inteiro e você não consegue ver ele. Você vê os ventos passando e tal, mas você não consegue ver. Quem vê é quem tá lá no satélite, quem vai lá voar em cima do furacão pra ver, pra estudar ele. Agora a gente só vê os ventos. Agora tornado, e ele vem do mar, né? Ele vai criando força no mar, com a água quente do mar, e ele vai ficando cada vez mais forte até entrar na terra. Tanto que quando ele entra na terra, ele perde a força, né? E pelo fato de eu morar aqui no interior, que é Orlando, em tese, até ele sair do mar e chegar aqui no interior, ele já chega à categoria mais fraca. Isso é praxe, mas foi prometido pra gente no furacão Milton o maior desastre, né? Tanto que no furacão sei lá, um dos últimos furacões aí, minha casa quase alagou. Então eu falei, se minha casa quase alagou naquele furacão, imagina nesse aí, que estão dizendo que é 200 vezes mais forte e tal, não sei o que. A gente tem que correr, o Ney não tava aqui, ele até queria vir, mas não ia adiantar ele vir, primeiro porque ele não ia conseguir chegar, e segundo que o que ele ia fazer, além de ir no mercado, a gente tem que se preparar com água, porque a gente corre o risco de ficar sem água, sem luz, sem internet, sem nada. Quem me acompanhou nas redes sociais, eu fiquei postando lá, no Instagram, no TikTok e tal. Então eu nem vou falar muito, porque tá tudo salvo lá no TikTok. Eu peguei os dois marronzinhos aqui, tá, gente? Esse e esse aqui mais alaranjado. Fiz uma misturinha aqui e tô aplicando aqui no côncavo. E agora eu vou pegar o mais escurinho. É uma paleta bem neutra e bem básica, gente, pra fazer aqui o côncavo. Então é toda uma preparação e tal, pra, no caso de alagamento, de enchente. Então quem acompanhou tudo isso daí viu, né? Então, considerando isso, eu não tinha a menor condição de gravar e nem de postar, porque a gente fica numa situação, gente, que qualquer coisa, ai, o que eu tô esquecendo, o que tá faltando? As lojas vão fechar, vai faltar isso, vai faltar aquilo, vai faltar não sei o que, nananana. Aí vai atrás, aí tira as plantas lá de fora, aí guarda tudo. Então é uma correria até chegar, porque eles começam a avisar a gente com 3, 4 dias de antecedência, a gente tem que se preparar total e real, tá? Então, aqui em Orlando, mesmo que as consequências físicas não sejam muito grandes, assim, só pra resumir, graças a Deus aqui na minha casa não aconteceu nada, sem quebrar um pedaço do telhado e tal, mas não é nada perto de gente que perdeu casa e tal. E eu não falei do tornado. O tornado, diferentemente do furacão, ele desce da nuvem, então ele pode descer de qualquer lugar, tá? Ele desce da nuvem, você vê ele. Se ele estiver vindo ali, eu consigo ver ele da minha janela. Então ele pode passar na casa do vizinho e não passar na minha, ou passar na minha e não passar na casa do vizinho. Só que por onde ele passar, ele destrói tudo. Ele destrói a casa inteira, o tornado, entendeu? E se eu não me engano, foram registrados mais de 50 tornados aqui na Flórida na época do furacão. Tá? Na época não, nos dias do furacão, que foi agora no começo do mês de outubro aí, eu não lembro exatamente que dia que foi, mas foi logo quando eu parei de postar. Então a ideia era descansar, só que aí veio o negócio do furacão, eu não descansei, fiquei estressada com o furacão e ainda passei mais estresse ainda, gente, porque eu vou compartilhando com vocês se tá tudo bem, o que tá acontecendo aqui comigo e tal, não sei o que, e ainda sou obrigada, eu falei que eu não ia ligar pra isso, mas eu liguei, tanto que eu fiquei remoendo, ainda fiquei dando explicação por vários dias na internet,
internet o porquê que não tinha acontecido nada com a minha casa. Tem cabimento isso, gente? Da onde que eu tiro como eu sou retardada? Imagina, a intenção desse vídeo não é de chorar, mas eu tô quase chorando, porque os outros vêm me xingar, porque eu posto vídeo arrumando minha casa, graças a Deus não deu nada, mas suja, entra sujeira e tal, não sei o que, eu fui postando as coisas, arrumando a casa depois do furacão, não sei o que, o povo falando, não aconteceu nada com a sua casa, você é isso, você é aquilo, eu contei lá no Instagram. Por mais que eu tenha falado, por mais que essa endemoniada enviada do capeta que falou isso aí pra mim não seja minha seguidora, tá? E não sabia de nada, isso mexe com a gente e eu fiquei me sentindo mexida, sabe? E você fica triste. E, gente, querendo ou não, depois que passa um furacão, eu não sei as outras pessoas, eu posso falar de mim, eu tô pegando a cor mais clarinha, passando aqui na minha pálpebra, tá, gente? Eu posso falar de mim. Eu já tenho meio que essa tendência meio depressiva, já vou falar isso sobre isso com vocês. A gente fica meio depressiva, gente. A gente fica meio depressiva. Primeiro vem aquela paz, né? Tipo, vou descansar, tô sozinha, tal, não sei o quê. Aí depois vem um furacão, aí depois vem aquela paz de novo, sendo que você tá há mais de 2 meses com a sua vida super, mega, ultra corrida. Aí ainda vem uma pessoa, um instrumento do capeta, pra vir falar uns negócios desse pra mim. Mexe com a gente, entendeu? A gente fica meio deprê. E essa minha deprê, gente, não é pelo fato de eu viver aqui sozinha nem nada, não. Porque isso sim, graças a Deus, eu já superei. Por que eu aprendi a dar valor aqui pra minha solidão? Porque quando eu não tô nela, eu sempre tô me estressando. Entendeu? Eu sempre tô me estressando, seja no Brasil, seja tentando resolver problema de outra pessoa e tal. E aí eu fico me estressando. Então quando eu tô sozinha, assim, que eu fico na minha paz, eu falo, meu Deus, graças a Deus, tô em paz. Vou baixar aqui um pouquinho pra passar esse mesmo marrom aqui na parte de baixo, tá, gente? Tem horas que a gente não sabe o que que é certo, o que que é errado. A palavra de Deus diz que a gente tem que amar o nosso irmão como a nós mesmos e praticar caridade. Eu não acho que praticar caridade é só você pegar dinheiro e dar na igreja, não, sabe? Praticar caridade, na minha opinião, é você cuidar de uma pessoa que tá precisando de ajuda, é você, não só financeiramente falando, é você fazer o que eu acho que eu faço às vezes, sabe? E eu não tô jogando isso na cara não, gente, eu só tô explicando isso pra vocês pra poder contextualizar as consequências disso aí. Então às vezes eu pego o problema dos outros achando que eu tô fazendo certo, achando que, poxa, ninguém faz, coitada daquela pessoa e tal, deixa eu tentar ajudar ela. Esse negócio da Pix também veio, gente, eu tô achando que é uma sombra. É uma sombra com uns brilhinhos, assim, sabe? Que eu vou passar aqui nos meus olhos. Eu já parei pra pensar, será que eu tô fazendo certo? Porque na minha cabeça eu tô cumprindo a palavra de Deus, sabe? E se quem não crê em Deus ou na Bíblia, então vai pro ditado. Ajudar sem olhar a quem? Como é que é aquele ditado? Eu esqueci como é que é o ditado de não sei o que lá sem olhar a quem. Entendeu? Escreve aí pra mim, gente, pra eu lembrar, porque eu não lembro mais com esse ditado de ajudar sem olhar quem lá, esqueci. Então o ditado diz isso, porém, gente, as consequências pra gente é muito grande. Eu tô ficando doente. Eu estou ficando doente, de verdade. Eu passei esses últimos 10 dias, às vezes eu dou uma sumida assim dos stories, e eu já expliquei isso pra vocês, mas eu dou até graças a Deus quando vocês esquecem disso, porque se tem uma coisa que eu detesto, que lindinho que ficou esse brilhinho aqui em cima, gente, ficou muito fofo. É porque eu falei pra vocês que quando eu dou uma sumida é porque eu não tô legal, entendeu? E eu prefiro não aparecer do que aparecer pra ficar reclamando da vida, porque tem gente que não tem paciência. Quem acompanha, gente, a nossa vida, quer acompanhar a nossa vida pra ver coisa boa, não pra ficar, lá vem ela reclamar dos problemas dela, lá vem ela reclamar dos problemas dela. Então eu prefiro não ir do que aparecer pra, ai gente, tô triste, ai gente, não tô bem, ai gente, tô doente. Às vezes eu falo assim pra dar uma satisfação, mas eu tento dar uma animada na voz, deixa eu lá, oi gente, tá tudo bem, tô com uma dorzinha aqui, mas na verdade, gente, eu tô lascada, vocês não estão entendendo, eu tô lascada, entendeu? Eu tenho doenças que eu já expliquei pra vocês aqui em vídeo, eu já falei aqui pra vocês aqui em vídeo que eu tenho várias doenças autoimunes, dentre elas as piores é a fibromialgia, né? Fibromialgia é uma doença tipo
é indetectável, que eles vão por eliminação de tantas dores que a gente sente no corpo, mas essa, gente, é a de menos, porque as dores da fibromialgia, sim, dói, chega a doer, se deixar doer até o cabelo, só que eu também tenho artrite reumatoide. Artrite reumatoide, pra quem não sabe, é inflamação nas juntas, nas articulações, tá? As articulações é aquela cartilagem que a gente tem entre os ossos dos dedos, do punho, do cotovelo, do ombro, do corpo inteiro, pra poder amortecer o impacto de um osso no outro, entendeu? E essas articulações minhas, quando elas resolvem inflamar, eu fico debilitada. Pra vocês terem uma ideia, eu já mostrei lá no Instagram, mas o meu dedo, meus dedos, na verdade, eles começaram a entortar. Eu sempre mostro o dedinho, porque o dedinho é o que tá pior, sabe? Ele tá real, assim, tipo, entortando mesmo. No celular eu consigo mostrar melhor, tá? Mas os outros dedos também. Eu sinto muitas dores, assim, nas articulações. Essas articulações, além de inflamar, elas vão desgastando, o que vai acontecendo que um osso vai raspando no outro, causando artrose. E a artrose é o desgaste nos ossos, tá? Eu tenho isso na minha coluna inteira, por isso que eu tenho problema de coluna, eu não posso ficar pegando peso e tal. Mas o que me deixa meio deprimida nessa história, que é essa questão das mãos, quem me acompanha ali desde o começo do canal, sabe que eu sempre fui de tremer. Até nos cursos de maquiagem que eu dei, a gente vai criando técnicas, né, gente? Eu vou apoiando o cotovelo, vou apoiando o dedo aqui pra poder fazer um delineado, alguma coisa assim. Mas a gente sempre se virou, eu sempre me virei. Poxa, não tem um brilhozinho aqui, a corzinha mais clara aqui não tem brilho. Eu vou aplicar aqui debaixo da sobrancelha sem o brilho mesmo. Isso sempre, digamos que me atrapalhou, não me impediu. Tô aqui quase 10 anos, tô 9 anos aqui na internet. E eu nunca desisti, nunca deixei de fazer as coisas por causa disso. Porém, eu sou obrigada a confessar que com o tempo isso vai piorando, tá, gente? Começa com a tremedeira. A tremedeira fica naturalmente. Tem vezes que treme, tem vezes que não. A dor forte é mais em crise. Só que, tipo assim, uma coisa que acontece muito comigo, que isso deixa eu deprimida, principalmente pra fazer meu trabalho, um dos motivos, inclusive, que eu parei de maquiar profissionalmente, não foi só isso, tá, gente? Que isso nunca me impediu de fazer meu trabalho. Mas quantas vezes eu tô fazendo aqui maquiagem com vocês, daqui a pouco eu tô aqui fazendo, acontece isso. Voa, do nada, as coisas da minha mão. E vai parar lá do outro lado, entendeu? E eu já levanto assim, ó, igual uma véia. Cada vez que eu tenho que levantar daqui, eu fico parecendo uma véia. Então as coisas começam a cair da mão, a gente começa a ficar meio debilitada. E uma coisa que eu reparei, que faz pouco tempo que eu reparei isso, gente. Faz pouco tempo, mas eu comecei a reparar que essas crises se intensificam muito mais, não só depois do estresse, que foi o que eu falei pra vocês lá no Instagram, não só depois do estresse, eu tô aqui falando, mas não termina a maquiagem, né, gente? Cadê? Máscara. Acho que eu vou usar aquela minha da Too Faced que eu ganhei. Ganhei uma nova da Too Faced, essa daqui. É a mesma, tá, gente? É a Better Than Sex. A minha meio que secou. Ela chegou bem na hora. Mas eu vou guardar a embalagem porque a que eu tenho, ela tem essa embalagem aqui de edição limitada, mas ela tá seca. Na hora que der na telha eu jogo tudo fora, porque eu sou dessas também. Mas eu vou usar aqui a nova. Tá, vamos lá, tava falando das dores. Elas se intensificam em caso de muito estresse, que é o que eu tenho que passar ultimamente, né, muito. Ó, outra coisa que me atrapalha, é quase impossível eu conseguir aplicar máscara de cílios sem borrar meu olho inteiro, gente. Tanto que eu já desisti, porque quando eu passo a máscara, eu já sei que eu vou borrar, e aí eu espero secar pra depois limpar, entendeu? Mas isso me atrapalha muito, porque isso aqui é um trabalho detalhista. Entendeu? Então depois de um estresse muito forte, essas dores se intensificam muito e demora muito pra passar as crises. Aí eu me entupo, eu sei que não pode, mas eu me entupo de Torzilax e Dorflex, porque diz que faz mal pro rim, né? Ataca o rim, mas na hora do desespero, gente, a gente não quer nem saber. Sabe aquele negócio de você não conseguir dormir de dor? Eu não consigo dormir. O motivo real de eu não estar gravando vídeo pra vocês, eu tô trocando a noite pelo dia. Porque eu não durmo à noite de tanta dor. Eu não durmo à noite de tanta dor. E aí, quando chega, nem tomando melatonina, porque eu tomo melatonina, aí eu levanto cedo pra deixar a Belinha na escola. E aí, quando eu deixo a Belinha na escola, que eu volto, eu fico sentada lá no sofá e eu durmo aquele horário. Então, o horário que era pra eu estar aqui gravando, que é o que eu tô fazendo agora, eu acabo dormindo. Porque eu fico com muito sono. Porque eu não durmo à noite de dor, gente, literalmente de dor. E quando você acorda, já borrei. Aí quando você acorda assim, tipo,
parece que mais desanimada do que nunca. Quando eu acordo muito tarde ou quando eu durmo direito, gente, a gente começa a ficar desanimada. Isso puxa uma depressão. E aí eu descobri também, gente, que essas dores se intensificam cada vez mais quando eu tô próxima de ficar menstruada. Tanto que eu reclamei pra vocês a semana passada nos stories que eu tava em crise, que eu tava com muita dor e tal, não sei o que, né? Uma das poucas vezes que eu vou lá pra fazer isso, porque como eu falei pra vocês, eu tento evitar. Falei, ó, gente, tô com crise, tô com dor, mostrei meu dedo. Tudo que eu falei aqui, eu falei lá, expliquei lá até com um pouco mais de detalhes. Eu tô meio que tentando resumir aqui, porque o vídeo tá muito grande já. Eu tô com crise e tal, só que até então não tinha menstruado. Passou no dia seguinte, 2 dias depois eu fiquei menstruada. Entendeu, gente? Então, tipo assim, eu ainda fui pra Disney com a minha filha, porque, tipo assim, a gente tenta levar uma vida normal. Porque se eu me entregar pra essa doença, gente, eu não saio mais de casa, eu não vivo mais, entendeu? Então, como eu tenho uma filha pequena, minha filha ainda já tá com 10 anos, mas ela ainda é uma criança, ela ainda quer se divertir, ela ainda quer encontrar as amigas e tal, eu acabo me forçando a fazer isso, e mesmo com dor, eu faço o que eu consigo fazer com dor, e depois eu aguento as consequências, né? Chego da Disney, ando o dia inteiro, chego da Disney, me entupo de remédio. Mas faço por ela e também porque senão eu entro numa depressão aqui em casa. É estresse, é dor, é uma crise de TPM muito forte. Essa semana eu conversei com a minha mãe falou assim pra mim, falou, Sandra, vai no médico. Uma coisa que eu me arrependo muito de quando eu estava no Brasil agora no meio do ano, é que foi tanta coisa que aconteceu, gente, que a gente acabei deixando passar, entendeu? Eu falei pra vocês que eu queria ir no ginecologista lá, falei 10 mil vezes, porque eu tô atrasada no exame, naquele exame que a gente tem que fazer lá, o preventivo, há muito tempo. Eu acabei não indo lá, como eu tinha feito convênio aqui, eu falei, fiz convênio lá, eu vou lá mesmo. Mas quem que acha um médico decente aqui nesse país, gente? Quem que acha? A gente já teve essa conversa de como que é a saúde aqui nos Estados Unidos, é muito difícil. Olha, o convênio a gente conseguiu fazer. Paga um pouco mais caro, gente, mas paga. Mas pelo menos tem o convênio. Porque se você precisar cair num hospital aqui, gente, a consulta no ginecologista particular, eu fui atrás de saber uma que seria boa, tá, gente? Quando eu falo boa, é aquela que te escuta, pelo menos. Porque os médicos aqui, eles nem te escutam, eles nem olham pra você e a consulta é de 5 minutos, eu não tô brincando. Tipo, next, como se você fosse um produto. Alguém tivesse na fila, vai que eu tenho que cobrar do próximo. Entendeu? É assim que funciona. Numa ginecologista brasileira, que eu fui atrás de ginecologista brasileira, um pouquinho mais decente, é $380 a consulta dela. $380. Aí, agora, se for pelo convênio, né? Se for pelo convênio, que você consiga algum mais ou menos bom, aí você tem que pagar o copay. Copay é que você não paga a consulta inteira, o convênio paga, mas você tem que pagar um mínimo lá, um valor mínimo. Esqueci como é que fala. É igual o negócio de carro, quando você bate o carro, que o seguro cobre, mas você tem que pagar aquele mínimo lá. É igual isso aí. Então aqui é assim também. Aí, gente, eu comecei atrás de um ginecologista. Por quê? Porque essas dores, essa crise forte, ela tá ficando cada vez mais forte. Antes da menstruação, eu comecei a reparar há mais ou menos 1 ano que antes da menstruação ela fica... E quando eu falo antes, gente, não é 3 dias antes, é 10 dias antes. 10 dias antes começa a vir a crise, Aí quando chega na semana que eu vou ficar menstruada, algumas vezes eu associei, outras não, tá, gente? Essa vez mesmo foi uma que eu esqueci completamente. Que foi tanto estresse que eu passei, tanto estresse, que eu nem lembrei que eu ia ficar menstruada. Entendeu? Eu nem lembrei. E aí dor, eu fiquei na cama, não conseguia levantar, não conseguia fazer minhas coisas. E é uma coisa que a gente nem reclama pros outros, porque como não é a pessoa que tá sentindo a sua dor, muitas vezes ela vai achar que você tá exagerando. Entendeu? É difícil, gente, é difícil. Eu sei que vai ter um monte de gente que vai se identificar com isso aí que eu tô falando pra vocês. Porque essa doença que eu tenho aqui não é uma doença incomum, muita gente tem, entendeu? E aí quando eu vi que eu fiquei menstruada, eu falei, lembrei. Eu falei, agora que eu preciso marcar o ginecologista mesmo. Pra eu conseguir um ginecologista decente aqui, gente, aqui nos Estados Unidos, decente que eu digo através de review, tá? Porque a única coisa que me faz, de parâmetro que eu vou ter em relação ao ginecologista, ou é uma recomendação, ou é review na internet. Você vai pesquisando o que os pacientes falam. E a maioria, tipo 90% dos ginecologistas que eu pesquisei, que atendia meu convênio, todo mundo falava mal. Consulta de 5 minutos, eles não querem nem te ouvir, fala isso, fala aquilo. Eu vi gente falando que tinha problema de sei lá o quê.
problema grave e que o ginecologista falou que não era nada e pronto, deixa eu passar. E eu sei disso, gente, porque isso aconteceu muito comigo até eu descobrir essas doenças que eu tenho. Essas doenças que eu tenho, eu cansei de ir no médico aqui, já falei pra vocês outras vezes, e eu cansei de ir em médico de consulta. Médico de consulta eu digo que são os que não prestam pra nada, tá, gente? Se você for num pronto-socorro, que nem vocês assistem aí essas séries na televisão de hospital daqui, que eu também gosto de assistir, se você for em pronto-socorro, se estiver morrendo, que ele só te atende no pronto-socorro se você estiver morrendo, se for em pronto-socorro, eles vão te virar de ponta cabeça, entendeu? Pra tentar descobrir o que você tem. A conta vai chegar depois, mas eles vão te atender quando é pronto-socorro. Agora, quando é medicina que a gente chama de medicina preventiva, aquelas que vocês marcam a consulta pra... ela tá muito fraquinha essa máscara ainda, viu, gente? Eu tô passando várias camadas aqui pra ver se engrossa um pouquinho, mas é porque ela é nova. Essa máscara ela é melhor do que isso, digamos assim. Que é o que a gente chama de medicina preventiva, né? Você pagar, você tentar descobrir o que você tem antes de dar merda, digamos assim, né? É péssimo. Tanto que eu fui descobrir os problemas que eu tinha no Brasil. Porque eu ia em todos os médicos aqui, eu fui mais de 20, e todos eles falaram que eu não tinha nada, gente. Olha, meu dedo entortando, meus dedos entortando, eu não consigo abrir e fechar a mão, eu não conseguia andar, levantava de noite pra ir no banheiro, andava igual um pato, pra os médicos aqui falar que eu não tenho nada, fazer uma consulta de 5, doutor, por favor, faz uma ressonância em mim, por favor. O médico aqui sou eu. Só raio-x. Gente, doença de nervo, de articulação, não sai no raio-x. Entendeu? Então, eu não queria passar por esse mesmo problema. Minha mãe falou pra mim antes de ontem que esses sintomas que eu tô tendo aqui antes de menstruação, ela teve quando ela teve mioma. Minha mãe tirou o útero. Entendeu? Minha mãe tirou o útero. Aí o medão não bateu? A tristeza também? Sendo que eu sempre quis ter outro filho e nunca consegui. Ah, por que você nunca teve outro filho? Gente, meu marido vem pra cá uma vez por mês. E muitas das vezes eu tenho sorte dele vir e ainda tá menstruado. Entendeu? E eu nunca consegui ter outro filho. Queria. Entendeu? Aí minha mãe falou que ela teve esses sintomas quando ela teve o mioma. Aí já começa, né? Mexer com a tua cabeça, mexer com as coisas e tal. Aí já fui atrás de ginecologista. Falei, agora eu vou ter que ir de qualquer jeito. E me arrependo de alma de não ter ido no Brasil quando eu tava aí no meio do ano. Eu só consegui, gente, pra janeiro. Nós estamos em outubro. Novembro, dezembro, pra daqui quase 3 meses eu consegui ir pro médico que eu vi os melhores reviews, que o pessoal falava, nossa, ele é atencioso, nossa, ele realmente me escutou. É muito difícil isso, gente, é raro. Eu passei o dia inteiro procurando, tá? Até encontrar algum que o pessoal falasse isso, que ele tinha sido o melhor médico que tinha encontrado na vida, o melhor médico que tinha encontrado na vida e tal, não sei o que. Aí eu falei, e eu nem gosto de médico, gente, eu prefiro médica, entendeu? Mas eu abri uma exceção, porque eu estou doente, eu não sei o que eu tenho, entendeu? E eu preciso de um médico, não que fale que eu não tenho nada e que fique 5 minutos comigo lá dentro, mas que um médico que vá pelo menos investigar o que é que eu tenho, entendeu? Eu preciso pelo menos disso. Eu vou aguentar, esperar até janeiro, porque sim, eu até tinha conseguido uma outra brasileira, esse que eu encontrei é mexicano, tá, gente? Muito bem recomendado. Americano eu nem tento. Muito bem recomendado, mas até brasileira que eu fui atrás, que aqui tem muito médico brasileiro também, gente. Olha, médico e enfermeira aqui, se você for médico e enfermeira, pode vir pra cá que eles aceitam, eles estão precisando. Americano eu nem tento. Então, mas até as brasileiras aqui que eu pesquisei, as ginecologistas brasileiras, o pessoal falava mal. Consulta de 5 minutos, ela passou mais tempo falando do currículo dela e do marido dela americano do que me atendendo, entendeu? Então, péssimas. E no caso eu preciso descobrir uma coisa específica. Eu não preciso só fazer um exame preventivo. Eu preciso descobrir, eu preciso fazer o exame preventivo, eu preciso fazer uma ultrassom para ver se eu tenho cisto, mioma ou qualquer coisa. E preciso também investigar o porquê, qual a associação da minha menstruação com as minhas crises de doença imunológica. Entendeu, gente? Enfim. Então, explicando aqui mais detalhadamente pra vocês aqui no YouTube, esse foi o motivo do meu sumiço. Gente, fala quem que não fica depressiva numa situação dessa. Pra quem que eu vou contar? Você vai contar pra sua família? Vou contar pra minha família? Você tinha que ter ido no médico, você não sei o quê. Minha irmã brigando comigo por causa do meu dedo, acho que é por causa do que eu como. Sim, o que eu como, gente, influencia muito. Eu vou experimentar esse batom aqui da MAC que eu comprei na TJ Maxx. Eu já usei? Bom, se ele tá aqui, eu acredito que não. Bom, gente, é bem da verdade que ninguém quer saber dos seus problemas. É porque eu como, é porque eu engordei, é porque eu tenho que emagrecer. É verdade. Quando eu faço jejum, eu falei isso lá no Instagram, esse batom aquele secão, gente.
Eu acho que ele é a prova de beijo. Ele é confortável. Deixa eu ver o nome dele aqui. Quando eu passo batom vermelho que eu vejo que essa boca, esse lado meu é mais esticado do que esse aqui é mais arredondado. Esse daqui é a cor... Ixi, não vou enxergar não. Ele tava na caixa, eu vi na caixa, falei, joguei a caixa fora. Só se eu tirar uma foto. Tentar tirar uma foto, dar um zoom aqui, gente. Mas eu sei que aquele é prova de beijo. Vícios, essa cor. Ele é um batom 24 horas, o nome dele é Vícios, tá? Só vem escrito isso, 24 horas de lipstick, feito na Itália. Dei um zoom aqui. Mas eu esqueci o nome dele, mas é esse aqui, ó. Então, a questão é que ninguém tem nada a ver com os nossos problemas. Eu sou dessas, né? Eu quero resolver o problema de todo mundo, mas o meu mesmo eu não resolvo. Eu só causo mais problemas pra mim. Entendeu, gente? Então isso me desanima de gravar, isso me desanima de fazer o meu trabalho. Eu não sei se eu tô certa em tentar ajudar as pessoas. Vocês sabem que eu sou assim, gente. Quando eu posso, eu tento, sabe? Eu faço o que eu puder. Eu não sei se eu tô certa ou se eu tô errada, mas no momento eu estou doente e preciso cuidar de mim. Sentei aqui pra gravar, gente, porque hoje eu estou no meu terceiro dia de menstruação e conforme essa menstruação está indo embora, eu estou me sentindo melhor. A dor começa a aliviar depois da menstruação e também com os remédios que eu tomo, tá? Doenças autoimunes não tem cura, você pode fazer de tudo pra amenizar. Todos os remédios que eu tomei até hoje, nada adiantou, tá, gente? O que mais resolveu pra mim foi o jejum. Durante os 3 últimos meses eu não fiz jejum nenhum, porque viagem, eu dei prioridade pras viagens, no Brasil você come o que você quer comer, porque você sente saudade da comida de lá. Vim com a minha irmã pra cá, a minha irmã, a coisa que ela mais gostava de fazer aqui era cozinhar. Então eu deixava ela cozinhar o que ela queria e aí ela ficava ofendida se a gente não comesse. E agora, além de engordar um monte, que minhas roupas não estão nem entrando em mim, além de engordar um monte, ainda eu não consegui fazer o jejum. Prioridades, né, gente? Agora que eu tô voltando a fazer meu jejum. Agora, então o jejum foi o que mais me ajudou, não comer glúten e porcaria. Mas sim, eu sou uma pessoa viciada em doce, confesso, e eu só consigo deixar de comer quando eu faço o jejum. E quando eu faço o jejum, sim, eu melhoro e muito. Apesar de ficar cheia de dor de barriga, eu melhoro muito, tá? Em relação a essas dores. Então, basicamente foi isso que aconteceu. Como eu prometi pra vocês vídeos todos os dias em novembro, eu realmente não quero deixar isso passar, né? Porque também é uma forma de amenizar o tempo que a gente fica aqui sumida. Então, esse vídeo eu vou postar primeiro, depois eu vou ir atrás dos que eu não postei, que já estão gravados, mas eu não postei. E às vezes, gente, computador também, edição de vídeo também me causam mais dores nas mãos, tá? Acreditem. Mas a gente tenta, a gente faz o que pode. O novembro todo dia, sim, eu vou fazer, eu não vou abrir mão dele. Vou continuar aqui as minhas gravações, vou postar vídeos que eu não postei, que eu já gravei faz mais de mês. E vou continuar gravando. Espero muito que vocês entendam, tenham gostado de bater esse papinho aqui comigo, saber um pouco mais dos meus problemas. Desculpa, gente. Eu queria trazer só coisa legal, mas, gente, vocês têm que saber da minha vida, né? Vocês são as únicas amigas, assim, que eu tenho. Eu tenho amigas aqui, mas, tipo, cada uma com seus problemas, gente. Pra quem que eu vou desabafar? Nem pra elas eu desabafo, tô desabafando pra vocês. Desculpem, eu prometo trazer mais coisas legais aqui, colocar os vídeos da collab em dia, gravar o Sandra todo dia aqui pra vocês, tá, gente? Deixa a sugestão de tema aqui nos comentários. Eu nem falei dos produtinhos, né, gente? Esse daqui eu gostei, achei normal, o que eu mais gostei dele foi o cheiro. Bem cheirosinho, esse aqui da Huda. O Blur, eu acho que foi a melhor base da Huda que eu já usei até hoje. Sim, ele necessita do pó pra selar, ele não oxida, isso é bom, mas eu consegui, ó, pode ver que tá um pouquinho mais claro ainda, gente, é mais X. Eu devia ter acertado isso aí com o contorno, mas não acertei muito bem, mas tá bom desse jeito. Gostei, mas ele é uma basezinha, né, gente? Ele é uma basezinha natural, bonitinha, fofa, gostei, pro dia a dia ótimo, mas ele tá sequinho, tá confortável, será que transfere? Tô com papel aqui. É difícil, mas eu tô com papel aqui, ó. Acho que eu tava limpando, usando esse papel aqui pra limpar. Transfere, ó. Eu passei o pó da Ruby Rose. Ó, gente, transfere um pouquinho. Não sei se não é muito, assim. Não é muito, mas dá uma transferidinha básica, assim. Vamos combinar que eu não coloquei fixador nem nada. Não sei se sujaria a blusa de uma pessoa se você desse um abraço nela, entendeu? Isso aqui eu acho que eu já tinha usado, né? O contorno da Kiko. Gosto muito, principalmente dessa cor que eu comprei.
Eu gostei muito disso aqui também, esses brilhinhos. Eu apliquei ele de forma mais discreta, gente. Mas é tipo aquelas sombras líquidas com brilhinho. Eu amei também da Pixi. A paleta eu achei meio sem graça, gente. Confesso, ela é bem neutrazinha, mas eu achei ela meio sem graça. Cores normais, cores que eu já tenho. A cor que eu mais gostei foi essa laranja aqui. Achei que faltou um pouco mais de brilho nela, né? As cores com brilho são meio... Mas uma paleta normal pra você usar no dia a dia. E o batom, ó, já não tá transferindo, mas ele tá confortável, tá? O batom da MAC. Tá confortável, tipo a prova de beijo, né? Tudo que eu usei eu gostei. Fiquei impressionada com o pó. Fininho, né? Ele não selou tudo o suficiente a ponto de não transferir, como vocês viram, né? Não sei se é um pó prova d'água. Vou testar ele mais um pouquinho pra gente ter um pouquinho. Mas ele é bem fininho, ele deixa um acabamento bem bonito. Mas eu não sei se ele é a prova d'água. Talvez não seja. Mas isso a gente vai descobrir depois, num vídeo um pouco mais curto, a gente testa de novo. E eu vou falando um pouquinho com vocês sobre isso, tá bom, gente? Muito obrigada pela paciência. Deixa joinha aqui no vídeo que vocês me ajudam muito. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Ativa aí o sininho das notificações. E deixem sugestões de temas aqui pro Sandra todo dia no mês de novembro, tá bom? Vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. Um beijãozão enorme pra vocês e fiquem com Deus.